O milionário, chocado, mendiga negra surpreende após sumiço do filho herdeiro. A cena era de filme. Clichê, talvez, mas real, como um tapa na cara. Ricardo Brenan, o rei do aço, dono de quase tudo em Minas, parado no meio da rua de boca aberta. Na frente dele, esfarrapada, suja, irreconhecível, a mulher que ele procurava há meses. Jandira, a babá do pequeno Pedrinho. Seu herdeiro, a mesma Jandira que sumiu no mundo, levando o menino junto. Ninguém entendia nada. Como a mulher que cuidava do seu filho, vivendo no luxo, com tudo do bom e do melhor, virou mendiga? E o principal, onde diabos estava Pedrinho? A polícia cercou a área. Jornalistas se acotovelavam, gritando perguntas. A multidão, curiosa, filmava tudo com os celulares. Era um circo dos horrores a céu aberto, bem no centro de Belo Horizonte. Jandira não falava, só tremia. Olhos arregalados, fixos em Ricardo. Um olhar de medo, de culpa, talvez de loucura. Ninguém conseguia arrancar uma palavra dela. A única coisa que ela fez foi estender a mão, mostrando um ursinho de pelúcia velho e rasgado. O ursinho de Pedrinho, aquele que ele não largava por nada nesse mundo. O ar ficou denso. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquele ursinho significava alguma coisa. Uma mensagem? Um pedido de socorro? Ou a confirmação do pior? Ele precisava saber. Precisava descobrir o que aconteceu com seu filho. Mas Jandira continuava em silêncio, mergulhada em seu próprio inferno particular. A ambulância chegou. Levaram Jandira para o hospital. Ricardo foi atrás, sem pestanejar. Ele não ia sair do lado dela até descobrir a verdade. Uma verdade que, ele temia, poderia ser mais sombria do que ele jamais imaginou. O sumiço de Pedrinho era só a ponta do iceberg. Algo muito maior, muito mais perigoso, estava por trás de tudo aquilo. E Ricardo Brenan estava prestes a mergulhar de cabeça nesse abismo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo entrou no hospital como um furacão. Deixou rastros de preocupação e ordens aos seguranças, que afastavam curiosos e repórteres famintos por um clique. A emergência parecia um filme de terror. Gente gemendo, enfermeiras correndo, aquele cheiro forte de remédio. E no meio de tudo, Jandira, sedada, conectada a aparelhos. Ele sentou ao lado dela, a mão tremendo. O que tinha acontecido? Onde estava Pedrinho? 1000 perguntas na cabeça e nenhuma resposta. O médico se aproximou, cara de poucos amigos. Senhor Brenan, precisamos conversar. A paciente está estável, mas o estado psicológico dela é delicado. Ricardo não tinha paciência para rodeios. Doutor, eu quero saber do meu filho. Ela sabe onde ele está? O médico respirou fundo. Ela não fala, senhor. Está em choque. Mas encontramos algo no bolso dela. Ele estendeu a mão. Era um papel dobrado, amarelado. Ricardo abriu com cuidado. Uma letra infantil, tremida, rabiscada. Um desenho tosco de um coração. E embaixo, escrito com dificuldade: Papai, me ajuda. O mundo de Ricardo girou. Papai? Como assim, papai? Pedrinho nunca o chamou de papai. Sempre foi vovô Ricardo, uma brincadeira que ele adorava. Aquela letra não era do Pedrinho, era de outra criança. Mas
ter encontrado. Mas, de quem? Naquele instante, um estrondo, um grito agudo cortou o ar. Veio do quarto ao lado. Ricardo se levantou num pulo. A porta estava entreaberta. Ele espiou, e o que viu mudaria tudo. Uma mulher, deitada na cama, gritava e se debatia. Enfermeiras tentavam acalmá-la, mas não era isso que chamou a atenção de Ricardo. Era o rosto da mulher. Um rosto familiar. Um rosto idêntico ao de Jandira. Só que mais jovem, mais inteiro. Ele entrou no quarto, perplexo. As duas mulheres o encararam. A que gritava parou de se debater. Olhos fixos nos de Ricardo. E então ela falou. Uma voz fraca, rouca, mas carregada de ódio. Ricardo, você nunca vai encontrá-lo. E num sussurro quase inaudível completou. Ele é seu filho, nosso filho, e você o abandonou. O chão sumiu debaixo dos pés de Ricardo. Uma bomba explodiu dentro da sua cabeça. Filho? Ele? Abandonado? Quem era aquela mulher e o que ela queria dizer com tudo aquilo? Antes que ele pudesse perguntar, a mulher desmaiou. As enfermeiras a cercaram. Ricardo cambaleou para fora do quarto, atordoado. Precisava de ar. Precisava entender. Mas o que ele tinha acabado de ouvir era impossível. Uma mentira. Uma loucura. Ou seria verdade? Uma verdade sombria, enterrada no passado, que agora vinha à tona para destruir tudo o que ele construiu. E onde Pedrinho se encaixava nessa história? Será que o sumiço do menino tinha algo a ver com aquela revelação chocante? Enquanto a ambulância levava a mulher para exames, Ricardo sentiu um calafrio. Aquele era só o começo. Uma tempestade estava se formando. E ele, no olho do furacão, prestes a descobrir segredos que poderiam custar a sua sanidade e a sua vida. Ricardo cambaleou para fora, a cabeça girando. Precisava de um café forte, um trago, sei lá, alguma coisa que fizesse aquilo tudo. Sumir. Nosso filho, você o abandonou. A voz daquela mulher ecoava na sua cabeça como um trovão. Voltou para a sala de espera, onde os seguranças continuavam firmes, barrando a entrada de quem quer que fosse. Sentou numa cadeira, botou a mão na cabeça. A ficha não caía. Ele, pai de um filho desconhecido, abandonado? Impossível. Ele sempre foi, ele sempre teve tudo sob controle. De repente, um flash. Um fotógrafo, burlando a segurança, clicou Ricardo ali, arrasado, com a cara na mão. Antes que os seguranças pudessem pegá-lo, o cara sumiu no meio da multidão. Ricardo nem ligou. Tinha coisas mais importantes para se preocupar. O médico voltou, a mesma cara de enterro de antes. Sr. Brenandi, precisamos conversar em um lugar mais reservado. Foram para uma salinha pequena, com cheiro de desinfetante. O médico fechou a porta, respirou fundo. Conseguimos estabilizar a paciente. Ela está sedada, mas conseguimos algumas informações. Ricardo se inclinou para frente, quase pulando na garganta do médico. E daí? Quem é ela? O que ela sabe do meu filho? O médico hesitou. Ela se chama Maria. E diz que é sua ex-namorada. Ex-namorada? Ricardo tentou lembrar. Quantas namoradas ele tinha tido na vida? Incontáveis, mas nenhuma. Com esse nome, eu não me lembro de nenhuma Marília. Ela diz que vocês tiveram um caso há muitos anos, antes de você se casar, e que ela engravidou. Ricardo sentiu um frio na barriga. Aquela história estava ficando cada vez mais estranha. E o que aconteceu com a criança? Ela diz que você a abandonou, que se recusou a reconhecer o filho, e que ela teve que criá-lo sozinha. Ricardo se levantou, furioso. Isso é mentira! Eu nunca abandonaria um filho. Ela também disse que Jandira é irmã dela, gêmea. Aquelas palavras atingiram Ricardo como um soco. Gêmea, Jandira e Marília irmãs? Tudo se encaixava de um jeito doentio. A semelhança física, o comportamento estranho de Jandira, tudo fazia sentido agora. Mas
Por que ela sumiu com o Pedrinho? Por que se vestiu de mendiga? O médico deu de ombros. Ela não disse. Está muito confusa. Precisamos de mais tempo para... De repente, a porta se abriu com um estrondo. Era um dos seguranças, branco como um fantasma. Senhor Brennan, precisamos ir, agora. O que foi? O que aconteceu? É o Pedrinho. Encontramos ele. Ricardo sentiu o coração disparar. Vivo? Morto? Onde ele estava? Onde ele está? Me diga. O segurança engoliu em seco. Ele está na sua casa. Na sua casa? Como assim? Mas quem o levou para lá? O segurança hesitou. Foi a sua esposa. Ricardo sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés de novo. Sua esposa? A Cíntia? O que ela tinha a ver com tudo aquilo? Isso não faz sentido. A Cíntia nunca faria uma coisa dessas. Senhor, eu vi com meus próprios olhos. Ela estava lá, com o menino. E ela estava conversando com alguém no telefone. Alguém que ela chamava de pai. Naquele momento, tudo ficou claro. A Cíntia, o sumiço do Pedrinho, Marília, Jandira, tudo era parte de um plano diabólico. Mas quem era o pai da Cíntia? Quem estava por trás de tudo aquilo? Ricardo correu para fora do hospital, seguido pelos seguranças. Precisava chegar em casa, precisava encontrar o Pedrinho, precisava saber a verdade. Mas no fundo, ele já sabia. Sabia que a verdade seria mais dolorosa do que ele jamais poderia imaginar. No caminho, o celular tocou. Era um número desconhecido. Ricardo atendeu, com a voz tremendo. Alô? Do outro lado da linha, uma voz fria, calculista. Uma voz que ele conhecia muito bem. Surpreso, Ricardo. Achou mesmo que ia se livrar de mim tão fácil? Era a voz do seu sogro, o pai da Cíntia. O homem que ele sempre considerou um amigo. O homem que agora era seu pior inimigo. Que você quer? Onde está o Pedrinho? A voz do outro lado riu. Uma risada macabra que fez o sangue de Ricardo gelar nas veias. Relaxe, Ricardo. O Pedrinho está bem, por enquanto. Mas se você quiser vê-lo de novo, vai ter que fazer exatamente o que eu mandar. E antes que Ricardo pudesse responder, a ligação caiu. O silêncio no carro era ensurdecedor. Ricardo olhou para os seguranças, desesperado. Acelera! Acelera! Precisamos chegar em casa! Agora! Enquanto o carro cantava pneu pelas ruas de Belo Horizonte, Ricardo sentiu um aperto no peito. Ele sabia que estava entrando numa armadilha. Uma armadilha mortal. Mas ele não tinha escolha. Ele precisava salvar o Pedrinho, mesmo que isso custasse a sua vida. E no meio de todo aquele caos, uma pergunta martelava na sua cabeça. Por que o seu sogro estava fazendo aquilo? Qual era o motivo de tanta vingança? O que ele tanto escondia? Enquanto o carro cantava. Pelas ruas de Belo Horizonte, Ricardo sentiu um aperto no peito. Ele sabia que estava entrando numa armadilha. Uma armadilha mortal. Mas ele não tinha escolha. Ele precisava salvar o Pedrinho, mesmo que isso custasse a sua vida. E no meio de todo aquele caos, uma pergunta martelava na sua cabeça. Por que o seu sogro estava fazendo aquilo? Qual era o motivo de tanta vingança? O que ele tanto escondia? A mansão parecia um filme de terror quando ele chegou. Tudo escuro. Silencioso, a não ser pelas luzes azuis da polícia cercando o jardim. Os seguranças abriram caminho e Ricardo entrou. Correndo! A cena lá dentro era pior do que ele imaginava. Cíntia estava sentada no sofá, algemada, com o rosto inchado de tanto chorar. Policiais por todos os lados, revistando tudo. E no meio da confusão, Pedrinho, agarrado a uma policial, com os olhos vermelhos e assustados. Ricardo correu para abraçar o neto. Apertou ele forte, como se quisesse protegê-lo do mundo. Pedrinho chorava, chamando pelo avô. Calma, meu filho, calma. E vovô tá aqui agora. Tá tudo bem. Mas não estava tudo bem.
Nada estava bem. Ricardo olhou para Cíntia com ódio. Por que, Cíntia? Por que você fez isso? Ela não respondeu. Só chorava. Ricardo se virou para um dos policiais. Eu quero falar com ela. A sós. O policial hesitou, mas acabou concordando. Levou Cíntia para o escritório e Ricardo foi atrás. Fechou a porta. Respirou fundo. Precisava de respostas. Fala, Cíntia. Quem mandou você fazer isso? O seu pai? Por quê? Ela levantou o rosto, os olhos cheios de lágrimas. Eu não queria, Ricardo. Ele me obrigou. Disse que ia me arruinar se eu não fizesse o que ele mandava. Arruinar? Por quê? Qual o problema? Cíntia respirou fundo, como se estivesse juntando coragem para falar. É que meu pai, ele não é quem você pensa. Ele sempre foi obcecado por você. Ricardo franziu a testa sem entender. Obcecado? Como assim? Cíntia começou a chorar de novo. É que meu pai, ele sempre te amou, Ricardo. Desde que vocês eram jovens. Ele sempre quis ser você. Ricardo sentiu um choque percorrer o seu corpo. Aquilo não podia ser verdade. Seu sogro apaixonado por ele? Impossível. Isso é loucura. Ele é casado com a minha sogra. Mas ele nunca a amou. Ele só se casou com ela para ficar perto de você, para fazer parte da sua vida. Ele sempre te invejou, Ricardo. Sua riqueza, seu poder, sua família. Ele sempre quis tudo o que você tem. De repente, um barulho forte interrompeu a conversa. Um estrondo que sacudiu a casa toda. Ricardo e Cíntia se assustaram. O que estava acontecendo? Antes que pudessem reagir, a porta do escritório se abriu com violência. E lá estava ele, o sogro de Ricardo, com uma arma na mão. Desculpa interromper a conversa, Ricardo, mas acho que está na hora de acabar com isso. Ricardo olhou para o sogro, incrédulo. Não podia acreditar no que estava acontecendo. O que você vai fazer? Você tá louco? O sogro sorriu. Um sorriso frio, assustador. Louco? Não, Ricardo. Eu só estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, eliminando a concorrência. E então, ele apontou a arma, mas não para Ricardo, para Cíntia. Você me decepcionou, filha. Não fez o que eu mandei. Agora vai pagar por isso. Ricardo reagiu por instinto. Pulou na frente de Cíntia, protegendo-a com o corpo. O tiro ecoou pela casa. Ricardo sentiu uma dor lancinante no peito. Caiu no chão, sem ar. Cíntia gritava, desesperada. O sogro sorria, vitorioso. Mas, de repente, tudo mudou. Uma sombra surgiu atrás do sogro. Uma sombra familiar. Uma sombra que Ricardo conhecia muito bem. Era Jandira, a babá do Pedrinho, com uma faca na mão. E antes que o sogro pudesse reagir, Jandira cravou a faca nas costas dele. Várias vezes, com fúria, com ódio. O sogro caiu no chão, sem vida. Jandira ficou parada, ofegante na mão. E então ela olhou para Ricardo, com um olhar frio, calculista. Um olhar que ele nunca tinha visto antes. Desculpa a demora, Ricardo, mas eu precisava resolver algumas pendências. E com um sorriso macabro, Jandira revelou. Afinal, você não achou mesmo que eu ia deixar você ficar com tudo, não é? Principalmente com meu Pedrinho. Desculpa a demora, Ricardo, mas eu precisava resolver algumas pendências. E com um sorriso macabro, Jandira revelou. Afinal, você não achou mesmo que eu ia deixar você ficar com tudo, não é? Principalmente com o meu Pedrinho. Ricardo tentou se levantar, mas a dor no peito era insuportável. A traição, a loucura, era demais para processar. Olhou para Jandira, incrédulo. Você tá maluca. O que você quer? Jandira gargalhou, um som agudo e estridente, que ecoou pelo escritório. Maluca? Não, Ricardo. Eu sou apenas justa. Você tirou tudo de mim. Lembra? A minha vida, a minha família, a minha sanidade. Agora é a minha vez de pegar o que é meu por direito. Ricardo não entendia. O que ele tinha tirado de Jandira? Eles mal se conheciam.
Do que você tá falando? Eu nunca fiz nada contra você. Jandira se aproximou, o olhar fixo no dele. Ah, não? E a Maria? A minha irmã gêmea? Você se lembra dela agora? Ricardo sentiu um calafrio. Maria. A mulher no hospital. A ex-namorada. A mãe do filho que ele nunca conheceu. Marília, o que tem ela? Ela te amava, Ricardo. Te amava mais do que a própria vida. E você a descartou como se fosse lixo. A deixou sozinha, grávida, sem nada. E depois ela enlouqueceu. E tudo isso é culpa sua. Ricardo tentou argumentar, mas as palavras sumiram na sua garganta. Ele se lembrava vagamente de Marília. Um caso rápido, sem importância. Ele nunca imaginou que aquilo pudesse ter tido tantas consequências. Eu não sabia. Eu não sabia que ela estava grávida. Não sabia? Claro que não sabia. Você nunca se importou em saber. Você só se importava com você mesmo, com seu dinheiro, com seu poder. Jandira se abaixou, pegou o ursinho de pelúcia que estava no chão. O ursinho do Pedrinho. Esse ursinho foi o presente que você deu para o meu filho, Ricardo. O filho que você nunca quis conhecer. Ricardo sentiu o mundo girar. Filho? O Pedrinho? Filho dele com a Marília? Impossível. Não, não pode ser. O Pedrinho é meu neto. Jandira riu, um riso cruel e amargo. Neto? Que doce ilusão, Ricardo. A Cíntia nunca pôde ter filhos. Você nunca se perguntou por quê? Um raio de compreensão atingiu Ricardo. Tudo fazia sentido agora. A obsessão do sogro, a frieza da Cíntia, o sumiço do Pedrinho, tudo era uma farsa. A Cíntia, ela sabia? Claro que sabia. Ela sempre foi cúmplice do meu plano. Ela me ajudou a me infiltrar na sua família, a me aproximar do Pedrinho, do nosso Pedrinho. Ricardo sentiu um ódio avassalador tomar conta de si. Ele tinha sido enganado, manipulado, traído por todos os lados. Vocês são monstros, Jandira deu de ombros. Talvez, mas você nos transformou nisso. Agora é hora de pagar pelos seus pecados. Ela se aproximou de Pedrinho, que estava paralisado de medo, agarrado a policial. Venha, meu amor. Vamos embora daqui. Vamos para um lugar onde ninguém possa nos machucar. Pedrinho hesitou, olhando para Ricardo com os olhos cheios de lágrimas. Vovô Ricardo! Não, Pedrinho, não vá com ela. Ela tá louca. Jandira puxou Pedrinho com força, ignorando seus protestos. A policial tentou impedir, mas Jandira empurrou com violência, fazendo-a cair no chão. Ninguém vai nos impedir. E então aconteceu. O grito agudo cortou o ar. Um grito de dor, de terror. Jandira cambaleou para trás, com os olhos arregalados. Uma faca cravada em suas costas. Brilhava a luz fraca do escritório. Ela se virou lentamente, e lá estava ela, Marília, com a faca ensanguentada na mão. Eu não podia deixar você fazer isso, irmã. Não com o meu filho, não com o Ricardo. E, com um sorriso fraco e triste, Marília desabou no chão, ao lado de Jandira. As duas irmãs gêmeas, unidas no ódio e na loucura, jaziam mortas no escritório de Ricardo Benandi. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Pedrinho, que até então estava paralisado de medo, se aproximou de Ricardo, com um olhar frio e calculista. Um olhar que não era de uma criança. Você achou mesmo que ia se livrar de nós tão fácil, vovô? E com uma voz rouca e sinistra, Pedrinho revelou a verdade que mudaria tudo para sempre. Eu sempre soube de tudo, e agora a sua fortuna é minha. Você achou mesmo que ia se livrar de nós tão fácil, vovô? A voz do Pedrinho, grossa, estranha, não era a dele. Ricardo tentou falar, mas a dor no peito era como um incêndio. A polícia tentava acalmar a Cíntia, que só sabia gritar. O corpo das gêmeas, ali no chão, era um pesadelo sem fim. Mas o pior era aquele olhar do Pedrinho. Eu sempre soube de tudo, e agora sua fortuna é minha. Ele deu um passo para frente.
Ricardo tentou se afastar, mas a fraqueza o derrubou de novo. O menino se aproximou, um sorriso frio no rosto. Pegou a arma que tinha caído da mão do sogro. Pequena para ele, mas letal. Você sempre pensou que eu era burro, né, vovô? Que eu não entendia nada. Mas eu sei de tudo. Sei que você matou a minha mãe. Sei que você roubou tudo dela. Ricardo tossiu, cuspindo sangue. Não entendia. Como assim? Matar? A mãe? Ele não tinha feito nada disso. Do que você tá falando? Eu não matei ninguém. O Pedrinho riu. Uma risada de gente grande, de gente má. Ah, não? E a Marília? Quem mandou internar ela num hospício? Quem deu a ordem para darem aqueles remédios que deixaram ela daquele jeito? Foi você, vovô. Você queria se livrar dela para não ter que dividir a sua grana. Ricardo tentou se defender, mas as palavras não saíam. Era tudo tão confuso, tão absurdo. Ele nunca faria uma coisa dessas. Eu juro que não. Eu não sabia de nada. O Pedrinho apertou a arma na mão. Olhou para o Ricardo com desprezo. Já chega de mentiras, vovô. Agora você vai pagar por tudo que fez. Ele levantou a arma. Ricardo fechou os olhos, esperando o tiro. Mas o tiro não veio. Em vez disso, um grito. Um grito de dor, de surpresa. Ricardo abriu os olhos e o que viu o fez tremer da cabeça aos pés. A Cíntia. A Cíntia tinha se jogado na frente do Pedrinho. A bala a tinha acertado em cheio. Ela cambaleou para trás, caindo no chão, sangrando muito. O Pedrinho olhou para ela, assustado. Cíntia, por que você fez isso? Ela tossiu, com dificuldade. Olhou para o Pedrinho com amor. Porque você é meu filho. Um silêncio mortal tomou conta do escritório. Ricardo não conseguia entender. A Cíntia, mãe do Pedrinho? Impossível. Ela continuou com a voz fraca. Eu sempre te amei, Pedrinho. Desde o dia que você nasceu. E eu não podia deixar você se tornar um monstro. Ela fechou os olhos e morreu. O Pedrinho ficou paralisado, olhando para o corpo da Cíntia, sem entender nada. E, de repente, começou a chorar. Um choro de criança, de dor, de arrependimento. Ricardo tentou se levantar. Precisava sair dali. Precisava entender o que estava acontecendo. Mas a dor era demais. E olhou para o Pedrinho, que chorava desesperadamente. E então, a porta se abriu. E uma figura entrou no escritório. Uma figura familiar. Uma figura que Ricardo jamais esperaria ver ali. Era ele mesmo. Sim, ele mesmo. Ricardo Brenan, de pé, na porta do escritório, com um olhar frio e calculista. O Ricardo que estava no chão, ferido, olhou para o Ricardo que estava na porta, incrédulo. O que está acontecendo? O Ricardo da porta sorriu. Um sorriso de puro mal. Simples, Ricardo. Você é apenas um clone. Simples, Ricardo. Você é apenas um clone. A sala ficou muda. Só o choro baixinho do Pedrinho quebrava o silêncio. Clone? Que loucura era aquela? O Ricardo, caído no chão, sentiu a cabeça girar. A dor no peito quase insuportável. Mas a confusão era ainda pior. Do que você está falando? Que história é essa de clone? O Ricardo da porta sorriu. Um sorriso frio que não chegava aos olhos. Um sorriso que ele nunca tinha visto antes, nem mesmo no espelho. Ah, Ricardo, você não se lembra? Dos experimentos? Do laboratório? Acha mesmo que um homem como você, tão obcecado por poder, ia deixar a morte te levar? Ele se aproximou, pisando sobre o sangue e os corpos caídos. O Pedrinho se encolheu, assustado, agarrado ao corpo da Cíntia. Nós criamos você, Ricardo. Uma cópia perfeita. Mais forte, mais jovem, mais obediente. Mas parece que você desenvolveu algumas falhas, sentimentos, lembranças. E isso é inaceitável. O Ricardo do chão tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. A verdade o atingiu como um soco. As dores de cabeça, as memórias fragmentadas.
A sensação de estar vivendo uma vida que não era sua. Tudo fazia sentido agora. Você me usou. Usamos, e agora vamos descartar você. Como fazemos com todos os protótipos defeituosos? O Ricardo da porta ergueu a arma. O Pedrinho gritou: Não, deixe ele em paz! Mas era tarde demais. O Ricardo da porta apertou o gatilho. E então o chão tremeu. Não um tremor qualquer, mas um terremoto. As paredes racharam, o lustre de cristal balançou, e um buraco se abriu no chão do escritório, engolindo o corpo do Ricardo clone e o Pedrinho. O Ricardo original, ainda no chão, tossiu, tentando entender o que estava acontecendo. Olhou para o buraco atônito. De lá, vinha uma luz forte, um calor intenso e um som. Som de engrenagens, de máquinas, de algo além da compreensão humana. E então, uma voz grave e poderosa que ecoou pelo escritório. Ricardo Brennand. É hora de acordar. O Ricardo tentou se levantar, mas o buraco começou a se fechar. Ele olhou para trás, procurando uma saída. Mas não havia nada. Apenas o buraco, a luz, o calor e a voz. Ele respirou fundo, fechou os olhos e se jogou. E quando acordou, não estava mais no escritório. Estava em um lugar estranho. Frio e metálico, rodeado por máquinas, por luzes, por pessoas vestidas de branco, que o olhavam com curiosidade. E no meio daquele caos, uma figura se aproximou. Um homem alto, magro, com um sorriso gentil no rosto. Um homem que ele conhecia muito bem. Bem-vindo de volta, Ricardo. Estávamos te esperando. E então, o homem revelou a verdade que mudaria tudo para sempre. Você não é Ricardo Brennand, meu amigo. Você é o Projeto Zero. E o mundo precisa de você. A guerra começou. Bem-vindo de volta, Ricardo. Estávamos te esperando. O cara sorria, um sorriso de amigo. Mas os olhos, frios, calculistas. Era o Dr. Albuquerque, o médico da família, amigo do meu pai, padrinho de casamento. Como ele podia estar envolvido nisso? Você não é Ricardo Brennand, meu amigo. Você é o Projeto Zero. E o mundo precisa de você. A guerra começou. Projeto Zero? Guerra? Que raio de filme de ficção científica era aquele? Minha cabeça latejava, as lembranças borradas, como se estivesse acordando de um sonho muito louco. Ou melhor, de um pesadelo. Do que você está falando, Albuquerque? Que história é essa? Ele riu, um riso curto, sem humor. A história da sua vida, Ricardo. Ou melhor, da vida que criamos para você. Senta, relaxa e deixa eu te explicar. Me levaram para uma sala cheia de computadores, telas piscando, gente de jaleco branco correndo para lá e para cá. Parecia um filme do James Bond, só que mais sinistro. Albuquerque começou a falar, a voz calma, quase hipnótica. Você sempre foi especial, Ricardo. Inteligente, ambicioso, determinado. Um líder nato. O problema é que você estava desperdiçado, gastando seu talento com aço, minério, dinheiro. Coisas pequenas. Ele fez um gesto com a mão, como se tivesse desprezando minha vida toda. Precisávamos de você para algo maior, para a guerra que está por vir. Uma guerra que vai decidir o futuro da humanidade. Eu não estava entendendo nada. Que guerra era essa? Contra quem? Por quê? Qual guerra, Albuquerque? Contra quem? Ele sorriu de novo. Contra eles, Ricardo. Contra aqueles que querem os controlar. Aqueles que se escondem nas sombras, puxando as cordas do mundo. Ele apertou um botão e uma imagem apareceu na tela. Uma imagem de ETs. Seres cinzentos, com cabeças grandes e olhos amendoados. Alienígenas? Você tá me dizendo que vamos lutar contra alienígenas? Albuquerque assentiu. Sério. Eles estão entre nós, Ricardo. Disfarçados, infiltrados, controlando nossas mentes, manipulando nossas emoções. E você é a nossa arma secreta.
Você é o único que pode nos salvar. Eu olhei para ele incrédulo. Aquilo era loucura, insanidade total. Mas, ao mesmo tempo, fazia um certo sentido. As coisas estranhas que vinham acontecendo na minha vida, as pessoas que tentaram me matar, o clone, o Pedrinho, tudo se encaixava em um plano muito maior, muito mais sinistro. E o que eu tenho que fazer? Albuquerque abriu um sorriso. O que você sempre fez, Ricardo. Liderar, inspirar, vencer. Só que agora a aposta é muito maior. Agora estamos jogando pelo futuro da humanidade. Ele me levou para outra sala, onde um monte de gente estava me esperando. Cientistas, militares, políticos, todos me olhavam com admiração, com esperança. Ricardo Brennand, o Projeto Zero, o salvador do mundo. Eu olhei para eles, para a tela com a imagem dos ETs, para Albuquerque, e de repente uma lembrança. Uma lembrança clara, nítida, como se estivesse acontecendo agora. Eu, criança, deitado numa mesa de metal, cercado por luzes fortes e seres estranhos. Seres com olhos amendoados e cabeças grandes. Eles estavam fazendo experiências comigo, furando minha cabeça, injetando coisas no meu corpo. E uma voz na minha cabeça dizendo: "Você será um de nós, Ricardo. Você nos ajudará a dominar este mundo." Eu gritei, um grito de dor, de horror, de desespero. Caí no chão convulsionando. Albuquerque correu para me socorrer, mas eu o empurrei. Não, não toquem em mim. Eu sei a verdade. E então olhei para o espelho que estava na parede, e o que vi me fez vomitar. No reflexo não estava o meu rosto. Estava o rosto de um deles, de um alienígena. A máscara tinha caído. Eu não era Ricardo Brennand. Eu nunca fui. Eu era um deles. Um espião. Um infiltrado. E minha missão sempre foi destruir a humanidade. A máscara tinha caído. Eu não era Ricardo Brennand. Ou nunca fui. Eu era um deles. Um espião. Um infiltrado. E minha missão sempre foi destruir a humanidade. Aquele espelho eu quebrei, com as próprias mãos, estilhaçando a imagem daquele ser horrendo. A dor era tanta que parecia que meu crânio ia explodir. Eu me sentia sujo, usado, traído. Mas eu também sentia raiva. Uma raiva que queimava como lava. Eu não vou fazer isso, gritei, encarando Albuquerque. Eu não vou ser a arma de ninguém. Ele me olhou com pena, como se eu fosse uma criança rebelde. Você não tem escolha, Ricardo. Está programado para isso. É a sua natureza. Não, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso escolher. E então, fiz a única coisa que me pareceu certa. Me virei e corri. Corri o mais rápido que pude, ignorando os gritos de Albuquerque e os passos dos seguranças. Precisava sair dali. Precisava me afastar daquelas máquinas, daquelas mentiras. Precisava encontrar alguém que pudesse me ajudar. Saí do laboratório, tropeçando, cambaleando. Parecia que o mundo estava girando. Olhei ao redor, desesperado. Onde eu estava? Onde podia ir? E então vi uma placa com um nome familiar, hospital. Psiquiátrico Dr. Marília Albuquerque. Marília, a minha Marília, a mãe do Pedrinho, a mulher que eu amei, ou que fui programado para amar. Eu precisava vê-la, precisava saber a verdade, precisava de um abraço. Entrei no hospital, sem pensar nas consequências. Corri pelos corredores, perguntando por ela. As enfermeiras me olhavam estranho, com medo, mas eu não ligava. Eu só queria encontrá-la. Finalmente cheguei ao quarto dela. A porta estava entreaberta. Respirei fundo e entrei. E o que vi me quebrou por dentro. Marília estava sentada na cama, olhando para o nada. O cabelo despenteado, os olhos vazios, o corpo magro e frágil. Ela parecia morta por dentro. Marília? Chamei, a voz tremendo. Sou eu, Ricardo. Ela não reagiu. Continuou olhando para o nada, como se eu não existisse. Marília, por favor, fala comigo.
Eu preciso de você. Me aproximei, hesitante, e toquei em sua mão. A pele dela estava fria, sem vida. E então ela virou o rosto e me olhou. E nos olhos dela não havia reconhecimento. Não havia amor. Não havia nada. Apenas ódio. Você! Ela gritou, com uma voz rouca e rasgada. Você é o demônio! E então ela se levantou da cama e veio para cima de mim, com as unhas afiadas como garras, tentando me arranhar, me morder, me matar. Eu me defendi sem querer machucá-la, mas ela estava fora de si, possuída por uma fúria incontrolável. Marília, calma, sou eu, Ricardo. Eu te amo. Mentira! Gritou, cuspindo as palavras. Você me destruiu. Você destruiu a minha vida. E então ela fez algo que eu nunca esperaria. Ela pegou um caco de vidro que estava no chão e cravou no próprio pescoço. O sangue jorrou, manchando tudo. Ela caiu nos meus braços, sem vida, e no meio daquele caos, daquele horror, uma voz soou na minha cabeça, a voz de Albuquerque. Missão cumprida, agente Zero. E então tudo ficou escuro. Mas quando acordei, eu não estava mais no hospital. Eu estava no escritório do Ricardo Brenandi, o escritório onde tudo começou. E na minha frente estava ele, o Ricardo Brenandi original, o homem que eu sempre pensei que fosse. Só que agora ele estava diferente. Os olhos vermelhos, a boca torta, o corpo tremendo. Ele parecia louco. Você, ele disse, com uma voz rouca e arrastada. Você estragou tudo. E então ele revelou a verdade. A verdade que mudaria tudo para sempre. Eu nunca fui Ricardo Brenan. Eu sou a Marília. Eu nunca fui Ricardo Brenan. Eu sou a Marília. O choque me paralisou. A Arília? Como? O Ricardo ali, na minha frente, o ricaço, o poderoso, era uma mulher? Ele riu, uma risada histérica que ecoava no escritório. Tirou a peruca, arrancou o terno, desabotoou a camisa. E ali estava, uma mulher, a Maria, com o rosto deformado pela loucura, pelos remédios, pela dor. Mas era ela. Destruiu! Ela gritava, com a voz embargada pelo choro. Eu ia te dar tudo, uma família, um filho, mas você preferiu o poder, o dinheiro, a sua vidinha de merda. Eu não conseguia falar, não conseguia me mover. A Marília sempre esteve ali, dentro do Ricardo, planejando, tramando, esperando o momento certo para se vingar. Ela pegou a arma que estava no chão, apontou para mim. Agora, você vai pagar por tudo. Fechei os olhos. A dor no peito era tão forte que eu mal conseguia respirar. Mas não era só a dor física. Era a dor da traição, da mentira, da perda. E então, um flash. Uma lembrança. Eu, no hospital, vendo Marília na cama. Ela dizendo, Ricardo, você nunca vai encontrá-lo. Ele é seu filho, nosso filho, e você o abandonou. O Pedrinho era meu filho. E a Marília sempre soube. Ela planejou tudo isso para me proteger, para me vingar. Abri os olhos, olhei para Maria e sorri. Eu te amo, Marília. Ela hesitou. A arma tremia em sua mão, mas o ódio era mais forte. Adeus, Ricardo. E então, o tiro. Mas eu não senti nada. Abri os olhos. Estava deitado na grama, olhando para o céu azul. O sol brilhava forte, aquecendo meu rosto. Levantei, olhei ao redor. Estava em um parque lindo, cheio de árvores, de flores, de crianças brincando. Respirei fundo. O ar era puro, fresco, revigorante. E então vi uma mulher sentada num banco. Ela sorria para mim. A Marília. Corri até ela, abracei-a forte. Eu te amo, Marília. Ela sorriu. Eu também te amo, Ricardo. E então ela me beijou. Um beijo doce, suave, cheio de amor. Nos separamos. Olhei para ela.
e vi, no seu colo, um bebê, o Pedrinho. Sorri. Nosso filho. Ela sorriu. Nosso filho. Peguei o Pedrinho nos braços. Ele era tão pequeno, tão frágil, tão lindo. Olhei para o céu e agradeci. Agradeci por ter uma segunda chance, por ter encontrado o amor, por ter uma família. E então, olhei para frente e vi um portal. Um portal brilhante, cheio de luz. A Marília sorriu. É hora de ir, Ricardo. Peguei a mão dela e juntos entramos no portal. Onde vamos? Ninguém sabe. Mas juntos vamos enfrentar qualquer coisa. Você precisa se inscrever agora. Essa história te pegou de jeito, né? Então esmague o botão de like agora. Ele precisa sentir-se em poder. E não pense que acabou por aqui. Eu quero saber tudo o que você achou. Cada teoria, cada grito engasgado. Inunde a seção de comentários com suas reações. Mas espere, ainda não acabou. Se você realmente sentiu essa história, se ela te fez vibrar, tremer, pensar, você não pode guardar isso só pra você. Compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 amigos que pirariam com esse final. Eles precisam conhecer essa saga. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal dessa forma. O futuro das nossas histórias está em suas mãos.